Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um programa Movimento. No programa de hoje, nós vamos receber um dos maiores poetas goianos e brasileiros da contemporaneidade. É o meu querido amigo, também jornalista, Luiz de Aquino. Daqui a pouco a gente vai trazê-lo aqui, que vai participar comigo desta entrevista. A minha querida jornalista também, amiga Zezé Maria José Silva, né? Também conhecido carinhosamente como Zezé. Então, já vou trazer aqui os dois. Querido Luiz de Aquino, bom Bom dia. dia. Pelo jeito, o programa hoje é feito em casa. Zezé tá na sala de casa, né, Zezé? Tá. Não, estou no quarto. Olha só o prestígio de Luiz de Aquino. Já temos aqui, olha quem está aqui já com a gente, nos acompanhando. O Ricardo, querido mestre, diretor do Liceu. Grande Ricardo. Meu colégio de ensino médio, que naquele tempo chamava colegial. Né? Isso. E aqui temos a nossa querida Leonisa Goiá, também, que figurinha carimbada aqui nas lives do Luiz de Aquino. Pessoal, hoje a gente vai fazer um programa aqui diferente. Geralmente a gente traz aqui no nosso programa Movimento economistas, cientista político, o pessoal que vem aí para analisar, sobretudo, os últimos temas que estão aí na ordem do dia no Brasil e no mundo, né? Guerra na Ucrânia, questão dos combustíveis, preço de combustível, reoneração de combustíveis, enfim. Os fascistas que estão aí, julgamento de general, a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu resolvi chamar o meu querido Luiz Aquino aqui, porque eu quero trazer um olhar de um poeta sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Embora o Luiz Aquino também, como uma pessoa muito politizada e muito vivida, ele tem um olhar, né, vamos dizer assim, político, ideológico, sociológico, mas eu quero trazer aquele olhar do poeta dele, né? Para onde vai esse mundo? Para onde nós vamos caminhar? Mas nós vamos falar também sobre a vida e a obra de Luiz de Aquino, né, que eu acho que, para mim, assim, um dos grandes escritores e poetas de Goiás e do Brasil na contemporaneidade, como eu falei. E aqui a Zezé Silva, Maria José Silva, jornalista, trabalhou num dos principais jornais de Goiás e do Brasil, que é o Popular, e é assessora de imprensa no governo de Goiás. O interessante aqui dessa entrevista, porque nosso público aqui é um pouco diferente, embora o público meu também transita um pouco lá com o público de Goiás, porque nós temos, eu, Zezé e Luiz de Aquino, um programa chamado Goiás em Canto e Prosa, pelo qual a gente... eu, como morei muitos anos, né, parte da minha infância, toda a adolescência e parte da minha juventude, eu vivi em Goiânia, e eu tenho esse carinho guardado aqui, do tanto que Goiás foi importante para a minha formação como pessoa, formação profissional, enfim. E esse programa a gente faz nós três juntos, recebendo convidados muito legais, e aí eu quis fazer essa homenagem a esses dois amigos, trazendo-os aqui no nosso programa, que é um público mais brasiliense, da TV 61, né, que é o canal do portal Expresso 61, que eu edito em Brasília. Bom, depois, no finalzinho, que terminar a entrevista com o Luiz, eu vou querer que a Zezé, sobretudo, mas o Luiz também, falasse um pouco sobre o Goiás em Canto e Prosa, mas brevemente. Luiz, vamos começar falando da sua vida, né? Você nasceu em Caldas Novas, aí você foi estudar no Rio de Janeiro, aí você voltou para Goiás e foi para Goiânia, no Liceu, como você acabou de mencionar. Lá em Caldas Novas, você começou as suas primeiras letras. Eu gostei dessa frase que você trouxe. E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre a sua vida, essa trajetória sua. Primeiro, Zezé. Oi, João. Bom dia. Bom, não, eu ia pedir a Zezé para também fazer uma introdução, uma pergunta nessa linha, mas acho que já está contemplado. Depois a Zezé, como é amiga sua de muito
mais tempo, convive com você em Goiânia pessoalmente, aí, então tem muita coisa que eu acho que ela vai contribuir aqui para a gente. Então, com você, Luiz de Aquino. Bom, como se vê, né, nada melhor que ter amigos, né? Fazer de mim, de repente, um grande poeta, etc. e tal. Nenhum de nós se sente grande nem completo, porque se a gente pensar que é assim, é porque já está na hora de se despedir da humanidade. Agradecer as presenças aqui, né, do Ricardo, da Leonísia, da Rosália. Rosália, estou torcendo por você, estou concentrado, tá? Sucesso. Bom, Caldas Novas, eu acho que a determinação para eu ir para o Rio de Janeiro estudar se deu justamente no momento em que também era definido o meu nome, que foi uma decisão da minha mãe, e meu pai não queria concordar muito, e até algumas horas antes de eu embarcar para o Rio de Janeiro, ele só decidiu depois que ele olhou bem na minha cara, numa tristeza terrível, e me perguntou: você quer ir mesmo? E eu, assim, empolgado com a novidade, eu disse: vou. Quando eu disse vou, eu expressei aquilo com tanta força que ele cedeu, então tá bom. E lá fui eu, né? Você tinha quantos anos? 10. Eu não me arrependo, não. Né? Certa vez alguém me perguntou: você algum dia se sentiu abandonado porque seus pais te mandaram? Eu falei: de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum mesmo. Porque a vida inteira eu acabei comungando com aquela decisão histórica para mim, né? E o Rio de Janeiro foi uma grande descoberta. Fui morar no subúrbio, lá em Marechal Hermes, um bairro tão bonito, tão peculiar até hoje, sabe? Com todas as mazelas do Rio de Janeiro. Tanto é que volta e meia se tem um filme passado em Marechal Hermes, uma novela, uma coisa assim, por causa do cenário, aqueles sobradões maravilhosos. Como sempre, o Brasil, mesmo quando tentou se planejar, falhava no planejamento. O Marechal Hermes da Fonseca fez aquela chamada Vila Operária, que depois incorporaram Vila Operária de Marechal Hermes, depois tiraram o Vila Operária, ficou só Marechal Hermes, né? E era para ser assim, cerca de 1.300 a 1.500 sobradões pelo bairro todo, né? E não foi possível, a coisa ficou em pouco mais de 150 sobrados, que são marcantes. Quando você pega um trem da Central do Brasil e segue rumo à saída da cidade do Rio, ou então lá para a região oeste, para a zona oeste, a entrada em Marechal Hermes, logo depois de Bento Ribeiro, se dá já pelos primeiros sobrados e aquilo se estende, né? Passa a estação, depois da estação mais 2 ou 3 quarteirões, né? Quer dizer, na linha do trem, a rua João Vicente tem esses sobrados. Era num desses que nós morávamos, né? Coisa marcante de boas lembranças e tal, coisas de se viver, né? Minha lembrança mais forte da infância, porque é um bairro assim dentro da zona militar do Rio, né? Ao lado da estação do bairro de Deodoro, onde tem a Vila Militar, e um pouco adentro a antiga escola de aviação da FAB, que é hoje o Museu Aeroespacial da Aeronáutica, né? Coisa linda também. Marechal é cheio de coisas bonitas. Lembranças grandes, uma vivência maravilhosa, e depois o meu segundo bairro passou a ser a Tijuca, onde eu estudei durante 4 anos, né? Foi, então, uma vida assim, com algum convívio de grande informação. Ali eu tomei o hábito de ler jornal aos 10 anos de idade, e isso me conduziu para o jornalismo quase que numa determinação que foi a minha segunda escolha, né? Que a primeira era ser professor. Durante a ditadura foi meio difícil por causa das delações, né? Bastava que alguém não fosse com a sua cara para poder te denunciar por qualquer coisa. E até você provar que o auxílio de corpo não é tomada, tem muita coisa para acontecer. E depois do Rio, aí retorno a Goiás, mas você foi para Goiânia, né? Foi, eu nunca mais voltei a viver em Caldas, né? Meus pais lá, eu ia para quase todos os finais de semana que eu podia, eu ia para lá, mantive convívio com os amigos, com alguns amigos de infância, que boa parte deles também se espalhou. Daqueles, uns que eu converso ainda hoje, mora em Curitiba e saiu de Caldas junto comigo.
Eu fui para Caldas Novas, ele foi para Morrinhos, no internato, e nunca mais voltou a morar ali, né? Que é o Moraizinho, um cara da minha idade. Fomos alfabetizados juntos no colo da nossa professora, que tinha um péssimo hábito, dona Wanda Rodrigues da Cunha, de toda vez que a gente acertava alguma coisa, ela nos colocava no colo, nós tínhamos 4 anos de idade, e começava a ensinar. Quando a gente repetia alguma coisa acertando, levava um beliscão na bochecha e uns beijos. E a gente não gostava nem do beliscão, nem dos beijos, limpava a cara e ela morria de rir. Bom, e assim a gente tem essas lembranças, né? Ainda do Rio, a alegria de ter sido aprovado na admissão para o Colégio Pedro II, que é uma marca muito forte da minha vida. E até hoje converso com ex-alunos, alguns conhecidos assim, daquela época, quase nenhum. Daquele tempo eu converso com uns 2 ou 3, e de resto são pessoas que conheci depois e a gente fica trocando informações de nossas épocas. Muito bom. Antes de passar para Zezé fazer pergunta para o Luiz de Aquino, quero ler os comentários, mas antes de ler os comentários, pedir a você, a gente está com uma boa audiência aqui, pedir a você que está nos assistindo ou vai nos assistir depois, que beleza! E faça a inscrição aqui no nosso canal, na TV 61, acione o sininho aí para receber a notificação e dê o positivo aí, o joia, para ajudar a impulsionar, e compartilhe aí essa entrevista com o Luiz de Aquino. Nós já recebemos aqui, chegou aqui em primeiro lugar, foi o primeiro que chegou, nosso querido Ricardo Pinto, lá do Liceu, né? O nosso já lemos o comentário dele, mas eu vou fazer uma sequência aqui, depois vem ali o Lísio Goiá, dando um bom dia. Grande pintora, escritora muito querida. Isso, muito bom. A Rosália, dando um bom dia também. Rosália, minha amiga de infância, uma das que eu citei agora. Isso. Nádia Maria, a Rosália. Nádia Maria Vinhas também, Pedro II. Pedro II também, olha só. Os contemporâneos aí, então. O Ricardo agradece a menção que você tinha feito a ele aí antes no transmissão. O Manuel Cláudio Mendes e Silva, bom dia, grande Luiz. Oi, Manuel, obrigado. Agora tem a Leda aqui com esse sobrenome aí, fiquei curioso. É minha sobrinha. Olha. A minha sobrinha mais velha. Tá dando um bom dia pra gente. Mais velha que eu não, viu? A mais velha é entre os sobrinhos. Entendi. A Leda é quase filha. Né? Eu só não falo filha para os pais dela não brigarem comigo. Professor Egmar Chaveiro, queridíssimo, confrade do Instituto Histórico e Geográfico. Muito bom. Zezé, com você. Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Eu gostaria de destacar a versatilidade do Luiz de Aquino, porque acho que você não esqueceu de informar, além de escritor, poeta, ele também é jornalista. Então, ele é uma pessoa extremamente antenada, extremamente presente nas coisas que acontecem no Brasil. Então, o que eu gostaria de perguntar para ele, que é também uma questão de cultura, como que você vê, Luiz, a cultura hoje, assim, a perspectiva da cultura na gestão atual, no governo atual? Que avaliação que você faz no governo nacional? Parece que o sol nasceu de novo, né? Nada como um dia após o outro, nada como um revezamento a cada 4 anos. Porque nós passamos uma microidade média no que tange a gestão das coisas de cultura, né? Se houvesse uma continuidade, nós teríamos levado à falência todo o sistema universitário público brasileiro, todo o processo de sustentação das iniciativas culturais, não é? E nós sabemos que existem condições de se fazer com que o processo artístico-cultural do país se desenvolva plenamente, desde que haja boa vontade. Eu sinto que essa boa vontade está de volta e agora compete a nós desenvolver tudo isso. Eu achei excelente a nossa conversa anteontem no Goiás em Canto e Prosa com o Fernando Perillo, que ele
reativou a minha memória em muita coisa boa que nós vivemos, como a fase boêmia das nossas vidas, né? Justamente num período em que o Brasil vivia um dos piores momentos de restrições de cultura, com a censura desenfreada, era terrível. Se um compositor levasse uma canção nova, né, aquela letra era observada com muito rigor, tentando pegar ganchos de ofensa ao regime, à revolução, para que se censurasse. E quando um escritor levava um livro de poemas também para passar pelo crivo da censura, o censor, que não era nada inteligente, como é típico das ditaduras, eu costumo dizer que as ditaduras todas são burras, né? Dizia assim: você está querendo me enganar, isso aqui não é poesia, não, isso é letra de música, não é? Não, não é letra de música, não. Quando convencia, tudo bem, passava. Quando não convencia, lá vinha a censura. Corta uma palavra, corta outra, mutila um verso, e aquele verso a gente ou joga fora ou faz de novo, sei lá, aquela coisa toda. Então, aconteceu tudo isso. E nós hoje estamos com alguma liberdade. Eu acho que essa liberdade não pode ser confundida com a mera vontade de dizer palavrões. Um palavrão bem colocado, ele não perde o valor de palavra, mas um palavrão colocado só pelo prazer de se gritar um palavrão no final de uma frase, isso aí é medíocre, é vulgar, é antipoético, é antiartístico, sabe? É uma velha história. Não importa se você disparar um palavrão numa frase, desde que ele esteja bem colocado. É uma palavra como qualquer outra. Algumas palavras, inclusive, já são aplicáveis em muitos momentos de noticiários, em momentos de novelas, em momentos de entrevistas, sem agredir, porque caíram na aceitação generalizada. Então, eu acho o seguinte, que não vamos esperar que só porque os recursos para financiar a cultura voltam a ser aplicáveis e não se tem mais aquele incentivo oficial de agressão a artistas, que nós vamos ter grandes obras só por isso. Não. Quando a ditadura terminou, tinha até uma frase interessante: quando abrirem as gavetas. Quando abriram as gavetas, não tinha nada, porque a censura era tamanha e as ameaças tão frontais, que era aquilo de invadir a sua casa, abrir as suas gavetas, rasgar os seus rascunhos, né? Pegar os seus livros. Se houvesse uma encadernação vermelha, é comunista, joga fora, bota no fogo e tal. A tal ponto, lembro do Enfio contar de um companheiro dele lá no Pasquim, Tarek de Souza, em quem ele inspirou para criar um personagem chamado Baldo Paranoico. Ele falou: por que o Tarek era paranoico? Ele falou: o Tarek chegou a cavar um buraco enorme no quintal de casa, revestiu esse buraco de paredes e tal, botou um assalpão, disfarçou com grama e levou os livros dele lá para baixo, né, para não ser apanhado em casa com os livros que poderiam ser considerados subversivos. Isso o Enfio nos contou num bate-papo aqui em Goiânia, a mim, ao Jorge Braga e, se não me engano, também ao Jales Naves, sobre esse tipo de coisa. A paranoia que tomava conta do tempo disso, ele nos contou em 80, ainda era ditadura, mas só que a anistia já tinha acontecido no ano anterior, e, em função da anistia, nós já nos considerávamos um tanto liberados, mas a censura continuou de leve. Ela foi suspensa em termos, mas foi aí, então, que alguém resolveu botar para tocar de vez em quando, apesar de você, do Chico. Eu não sei se vocês sabem da passagem, né? Quando o Chico divulgou essa música, quando ela foi publicada num disco, num compacto, ela vendeu bem no país inteiro, todo mundo achava que tinha sido uma briguinha de amor, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia e tal, você vai se dar mal, não sei o quê e tal, parecia. Um dia, numa entrevista em que estavam ele e o Juca Chaves, perguntaram: ô Chico, o Juca sempre fez música para presidente, você nunca fez? Ah, já fiz sim. Então ele contou algumas que ele tinha feito, né? Uma delas era Apesar de Você. E Apesar de Você, então, veio à tona, o pessoal lembrou da época, foi no governo Médici, pronto, e virou esse hino que a gente tem hoje. Outra música que o Chico teria feito também para outro presidente foi para o Geisel, né? Quando ele tocou aquela, também o Fernando Perillo lembrou: você não gosta de mim,
mas sua filha gosta, porque a Aí, filha... aí foi como o Julinho de Adelaide, né? Como Julinho de Adelaide. Nós temos uma poeta em Minas que ela tem um site maravilhoso de poesia, que é a Silvana Guimarães, e ela assina certas coisas com um apelido também. Vou dizer porque o poetariado brasileiro depois identificou que era ela própria. Ela assina Adelaide do Julinho em algumas páginas. Isso lá do tempo do Orkut ainda, 15 anos atrás ela já fazia isso, sabe? A pessoa Que também... bacana. E, bom, eu acho que agora a gente pode botar a cara de fora um pouquinho, sabe? Porque nós não nos calamos. O tempo todo nós botamos a cara à mostra, continuamos desafiando, mostrando o nosso desagrado, exigindo respeito, vamos continuar exigindo, né? E, principalmente, nós temos que deixar que falem, porque também nós não vamos guardar os porretes nas gavetas, não. Toda vez que botarem a cabeça para fora, a gente vai dar uma cacetada como esse vereador de Caxias do Sul, cujo nome eu nem quero lembrar. Também não sei, não quero saber, não preciso. Sabe? Eu só quero o fato. A personagem vale muito menos que o fato. Exatamente. Luiz, eu queria voltar um pouquinho lá, né, da sua vida, né, e para saber de você, quando foi que surgiu o poeta Luiz de Aquino? Rapaz, isso é tão remoto. Eu lembro que, mal comecei a falar, eu passei por aquele processo que toda criança passa, né? Meu pai era músico, né? Era violonista e bandolinista, compositor, e ele adorava serenata, né? E eu tinha, como eu desenvolvi um gosto por cantar também já na primeira infância, eu tenho uma lembrança nítida, né, dos meus 4 anos e meio, em que eu acompanhei meu pai e o Zé Pinto, parceiro dele, da mesma idade dele, numa serenata. E o Zé bebia muito. Meu pai bebia mais comedido, mas o Zé não tinha limites, não. E eu me lembro de um momento em que o Zé Pinto esticou o sax para a mão do meu pai segurou o sax, ele curvou 90 graus na cintura e vomitou. Não era calçada, que as ruas não eram calçadas, né? Vomitou na rua, né? Tal, não sei o quê, tira um lenço, os lenços daquele tempo pareciam toalha de rosto, tão grande. Abriu aquele lenço, limpou a boca, limpou a cara, não sei o quê. E eu cantando nessa serenata com 4 anos de idade. Aí, anos depois, eu já no Rio, já tinha perdido o parceiro para a cantoria, a voz mudou e eu ganhei uma voz grave, né? A minha voz é voz de baixo. Aí ficou meio sem graça, mas ainda cantei em serenata até que eu tivesse uma lesão de corda vocal, lá pelos... Foi na época que eu lancei meu primeiro livro, 33 anos. E de lá para cá eu cantarolo só para mim mesmo, que não dá. Certos tons eu não alcanço. Mas então eu cresci em meio a letras de música, né, que eu decorava com muita facilidade. E minha mãe lia muito. Minha mãe estava sempre com um livro na mão. E para a gente dormir, ela pegava um livrinho chamado Contos da Carochinha e começava a ler isso, gente. Depois que eu aprendi a ler, eu percebi que eu não sabia o final das histórias, né? Porque eu dormia enquanto ela estava contando. Aí eu passei a pegar o livrinho para ler o final e ia comentar com ela. Ela achava aquilo divertidíssimo. Quando eu mudei para o Rio, meu tio estabeleceu uma rotina para mim. Toda semana eu tinha que escrever uma carta para meus pais. Aí eu revezava. Uma semana eu escrevia para meu pai, outra para minha mãe. Meu pai dificilmente respondia, minha mãe respondia todas, né? Inclusive as do meu pai. Então, com esse negócio de escrever carta, eu criei uma facilidade para ficar escrevendo, e no meu tempo de ginásio, o primário também tinha isso. Era comum a professora botar uma gravura, uma página de folhinha, qualquer coisa assim, numa parede, falar: vamos fazer uma descrição, e nós íamos escrever aquela imagem, aquela figura, aquela paisagem. Depois veio o que chamavam composição, que era dar um tema, né? Mais tarde vieram as dissertações, isso já no ginásio. Eu achava engraçado aqueles nomes todos, porque para mim era tudo a mesma coisa, sabe? Para mim, eu não tinha o conceito dessa palavra, e depois usamos essa palavra a vida toda só nos meios jornalísticos e literários, né? A narrativa, certo? Você usava em sala de aula, usava quando se estuda literatura, usava para se referir a um conto, a uma crônica, e no nosso meio se usava isso. E nos últimos 4 anos
virou jargão para tudo que for mentira. Se o cara quer chamar o outro de mentiroso, lá vem ele com essa narrativa. Eu achei tão idiota usar essa palavra desse jeito, enfim, são coisas de época, né? Então, o meu despertar ficou nessa fase do ginasial, o gosto por fazer redações, o gosto por ler. Nós tínhamos um livro, está aqui na minha estante também, um exemplar que uma amiga me presenteou, que ela achou numa feira de livros usados, coisa mais comum no Rio de Janeiro, e a coisa de tem mais de 15 anos, ela me presenteou com esse livro, numa das reuniões de colégio, chama Antologia, apenas. E essa antologia era elaborada pelo nosso diretor do colégio na época, o professor Clóvis Monteiro. Sabe? Clóvis Monteiro tinha 2 filhos, um acho que chamava, porque a última vez que os vi, eles tinham já mais de 90 anos, Clóvis Monteiro Filho, então ele estaria hoje com cerca de 105, 107 anos. Deve ter falecido, sim, quase certo. E o professor Clóvis Monteiro, ele era xará do ministro da Educação da época, que era Clóvis Salgado. E minha memória está boa para lembrar personagens. E ele fez essa antologia que nós usávamos da 1ª à 4ª série de ginásio, que vale hoje a 6ª a 9ª. E ali tinha muitos trechos de romance, contos inteiros, poemas, a gente usava aquilo tudo. E nós tínhamos uma professora que foi que mais marcou no Pedro II, que eu peguei na 1ª e na 4ª série, Maria Helena Silveira. Maria Helena Silveira adorava, lá na 4ª série, a gente lia um trecho de um conto, né, que ela escolhia, quase sempre dentro da antologia. Como aquilo não tinha fim, ela disse assim, pronto, vocês já ouviram o começo dessa história, ela continua, vamos escrever o final dessa história. Para mim não tinha coisa melhor do que inventar final de história. Anos depois eu soube que foi assim que o Bariani se tornou escritor também. Não concordava com o final de um livro, ele, na última página do livro, quase sempre tem aquela página em branco, ele escrevia ali a lápis um final diferente para os livros. O mesmo gosto que eu tive. Então, e para culminar, nós tínhamos alguns professores escritores que nos presenteavam com livros deles. O professor de História da minha 2ª série ginasial, o professor Libânio, é autor de um atlas histórico nacional, sabe? Eu tenho esse atlas aqui. E esse atlas é lá dos anos 60, né? Eu fui aluno dele em 1960, 59, aliás. E ele foi colega de turma do José Luiz Bittencourt, pai, meu confrade na academia, né? Que eu tive o prazer de ter um texto dele na apresentação de um livro meu. José Luiz Bittencourt também foi aluno do Pedro II na década de 40. Eu brincava que nós somos colegas de colégio com 20 anos de diferença. Ele saiu antes de eu entrar. Bom, aí lá também nós tínhamos um professor de história, professor Almeida Cuzan. O professor Almeida Cuzan foi professor de história geral na 3ª série. E o professor J.G. de Araújo Jorge, que era o poeta mais famoso do Rio na época, foi professor de história do Brasil na 4ª série, né? Um cara com uma atividade política intensa, foi deputado federal, e um cara bacana, muito comunicativo, poeta. E, assim, ele costumava presentear os alunos de melhores notas com livros dele todo mês, né? Autografava uns 3, 4 livros ali para tirarem notas melhores e tal. Eu ganhei livro dele só uma vez que eu estive entre os primeiros, que eu tinha uma preguiça de pensar em nota, eu fazia prova por fazer, sabe? Eu preferia mais ler do que estudar. E com o JG Poeta, eu tomei coragem de botar os poeminhas que carcomiam minha cabeça, sabe? Peguei um caderno lá, eu comprava todos os cadernos solicitados e usava menos da metade daqueles cadernos todo ano. Às vezes, no ano seguinte, eu não comprava nenhum, porque já tinha caderno. E eu peguei um desses cadernos, coloquei dentro de uma espécie de um envelope plástico que tinha vindo com uma capa de chuva para mim. Aí eu ficava com aquele caderninho, escrevendo, botava dentro, lacrava e guardava na pasta. Meus colegas começaram a ficar desconfiados daquilo. Um belo dia, eu fui ao banheiro e esqueci o bendito caderno em cima da mesa. Quando eu voltei, tinha uma meia dúzia de colegas com o meu caderno aberto ali, um lendo e os outros ouvindo ali. Ô, sujeito, tu é poeta? Eu falei, uai, tu é poeta? Eu, não, o que é isso e tal? Não, mas está aqui, papapá. E eu fiquei no sem gração, né? Falei, pronto, vamos chamar de viado. Nada, que eles fizeram foi contar para o JG, o JG pediu meu caderno, me entusiasmou a continuar e tal.
engraçado, quando eu ganhei meu primeiro prêmio literário, eu não tinha nenhum livro publicado ainda, eu fui lá em Anápolis receber uma menção honrosa que eu tinha ganhado. Chego lá, o Ursulino Leão, que depois viemos a ser confrades na academia, o Ursulino era vice-governador, morava em Anápolis, ficava num vai e vem aqui com Goiânia, ele trouxe o JG de Araújo Jorge, amigo dele das relações lá no Congresso, trouxe a Anápolis para ele presidir a entrega dos prêmios do concurso de Anápolis. E antes de começar, eu cheguei e falei, professor e tal, rapaz, a gente se conhece, é do Pedro II? Eu falei, é assim. Aí começamos a conversar, ele lembrou das coisas, batemos papo e tal, e ele ficou felicíssimo, sabe? E me exaltou demais nesse dia lá e tal. O JG morreu 27 de janeiro de 87, 4 dias antes de terminar o último mandato dele. Ele já estava muito doente, e ele tinha, então, 87, 72 anos. Ele era de 1915. Ele morreu no dia 27 de janeiro, 4 dias antes de terminar o mandato, e de se instalar a Constituinte. Ele lutou demais pela Constituinte, sabe? E, então, eu tive a alegria desse convívio com ele. Eu tenho um exemplar dele. O livro que eu ganhei dele no colégio me foi roubado, né? Essas coisas que acontecem. Alguém vê um autógrafo desse, quando pensa que não, você perde. Mas eu tenho aqui o Meu Céu Interior, que ele autografou para minha mãe, a meu pedido. Minha mãe, adolescente, era doida com os poemas dele, né? O meu despertar para a literatura foi assim. Quando eu vim para Goiânia, em 1963, fui estudar o primeiro ano clássico no Liceu, já no segundo semestre, e fui colega de 2 grandes poetas do nosso poetariado goiano, Ciro Palmerston e Emílio Vieira. Emílio, meu confrade da academia. E o Ciro faleceu muito novo, com 52 anos. Sabe? Cirinho, grande poeta também. Sabe? O Emílio, uma excelência de figura acadêmica, viu? Professor emérito da UFG, é apaixonado pela Itália, ele se diz a reencarnação de um etrusco. Né? Ele tem a história da Itália toda na cabeça, aquela coisa maravilhosa, foi professor de italiano, de literatura italiana, literatura brasileira. É uma bagagem literária das melhores, uma sugestão minha para que você entreviste, que é uma grande figura. Então, nesse convívio aqui, eu me imiscuí, comecei junto, assim, tinha um colega de classe também, nós fomos colegas de teatro, lá na Gremiação Goiana de Teatro do Otavinho Arantes, que é o Mário Alberto Campos, Mário Português, irmão do Fernando Campos, Zezé, você trabalhou com ele. O Mário é uma figura sensacional, acho que foi o meu primeiro amigo dentro do Liceu, né? Que foi quem me aproximou mais para quebrar o gelo. Eu fui muito rejeitado no Liceu, porque disseram lá que iam receber um colega que vinha do Pedro II, acharam que ia chegar um carioca. Quando eu falei, não, eu sou goiano, foi uma decepção, e eu fiquei meio rejeitado. E foram esses rapazes, o Francisco Taveira, do Cartório de Registro Civil, o Mário Alberto Campos, que hoje mora em Curuaçu, é advogado, né? Uma figura queridíssima, Cirinho Palmerston, umas meninas adoráveis também, com quem eu fiquei próxima por algum tempo, várias delas, gente, a Coleta, a Beatriz, e Guaraci, Dulce, e gente demais. E o Liceu foi marcante demais para mim. Quando eu cheguei no Liceu, eu levei o maior susto. Tinha um jornalzinho mural em que alguém estampou lá que o Liceu era o 2º colégio mais antigo do Brasil em funcionamento ininterrupto. Alguns colégios foram reabertos, ficaram fechados 20, 30 anos, foram reabertos. Parece que um do Pará, um da Bahia e outros mais. Mas o Liceu, de 1846, nunca encerrou atividades, apesar de uma crise terrível em 1904, em que o Liceu esteve por fechar e só não fechou porque era o único colégio estadual de todo o Goiás, aquele Goiás imenso do Bico Papagaio, até lá em Caçu, Cachoeira Alta, por ali, né? Não tinha outro colégio estadual. Depois é que surgiram, né? Um em Ipameri, outros não sei aonde, alguns no norte de Goiás, uns 2 ou 3, que as escolas do norte de Goiás, que hoje é Tocantins, daquela época, eram todas escolas católicas, sabe?
escolas religiosas, alguma particular, e uma cidade aqui do sul de Goiás que teve mais expressão de educação foi Jataí, né? Jataí tinha ótimas escolas desde o século XIX também. E o Liceu, de fato, é. E o Liceu de Goiânia é uma continuidade do Liceu de Goiás, que fechou lá para vir para Goiânia, mas a cidade se revoltou, porque o Pedro Ludovico, em vez de abrir um colégio novo aqui, não, transferiu, trouxe o arquivo de lá para cá. Teve que reabrir lá. E reabriu com o mesmo nome, né, que a população exigiu, e anos depois fizeram uma lei desvinculando os dois. Na prática, já estavam desvinculados. Eu achei isso errado do ponto de vista da história da educação, porque o Liceu de Goiânia é um braço do Liceu de Goiás, e escolas como, principalmente, o Pedro Gomes, foi aberto um novo colégio estadual lá, tá. Mas o Rui Barbosa foi porque não tinha mais vaga do Liceu, o Liceu estava congestionado, já, apesar dos dois prédios, abriram o Rui Barbosa na Avenida Goiás. Se fosse lá no Rio de Janeiro, seria uma outra unidade do Pedro II. O Zé Carlos de Almeida, ali que funcionava no terreno do Grupo Modelo, ali perto da antiga Assembleia, perto do Jockey Club, era outro que saiu do Liceu, por excesso de alunos no Liceu. E o terceiro foi o chamado Colu. O Colu seria colégio do setor universitário. A dona Terezinha, que era diretora do Liceu, ficou com receio da estudantada apelidar pelas duas iniciais CU, né? E logo apelidou de colégio de Colu para evitar uma conotação diferenciada. E deram o nome do Costa e Silva para lá. É uma mania, né, A cidade do Rio de Janeiro tem uma lei interessantíssima. As escolas municipais do Rio de Janeiro não podem ter nomes de ninguém que não seja educador. O Carequinha, que foi um grande palhaço que encheu de alegria a vida da criançada de curso primário no Rio de Janeiro, que eram as escolas, na época, as escolas municipais do Rio, né? E depois as ginasiais se incorporaram, não pôde ser nome de escola, porque é municipal e o município não aceita, né? Eu tenho uma conhecida no Rio que é professora de uma escola estadual que chama Elis Regina. Também não poderia ser nome de escola municipal no Rio, sabe? Eu sei que é estadual por causa disso, que se tivesse algum nome de não educador, eles mudariam o nome para de algum professor. Eu acho lindo essa história. Agora, esse negócio de nome de general para a escola, eu conheci raríssimos generais educadores. Um deles foi até diretor da minha unidade Pedro II, general Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, que tinha sido prefeito nomeado no Rio de Janeiro, quando o Rio era capital. E o Dulcídio era um professor de geografia, que é a mesma cadeira minha, e o general Dulcídio teve um tempo que ele era diretor da nossa unidade, que funciona em frente ao Colégio Militar do Rio. O Colégio Militar do Rio é maior do que qualquer quartel que a gente conheça por aqui. Ele é enorme. Que isso, lá no século XIX, eles botavam um quartel desse, como o internato do Pedro II também, numa senhora chácara, uma chácara enorme, quase uma fazenda. O Colégio Militar é uma das peças históricas do Rio de Janeiro. E nós brigávamos muito, porque eles não tinham alunas, só alunos, e eles vinham namorar nossas colegas, e a gente não queria, e o pau quebrava. Um dia o Dulcídio, ele impediu um conflito, eles saíram do colégio, né, e ficaram na calçada deles, e nós ocupamos a calçada do nosso lado e ficamos cara a cara para quebrar o pau. E carro passando na avenida, né, na rua São Francisco Xavier. O Dulcídio, quando alguém falou, professor, a meninada está na rua para quebrar o pau com o militar, ele saiu correndo do colégio, porque ele era diretor, comandante, né, não sei, do colégio militar. Ele se postou no meio da rua, estendeu as mãos, dois lados. Para! Todo mundo de volta. Ninguém desobedeceu. Ninguém. Todo mundo em fila indiana voltando para dentro do colégio. Era uma adolescência efervescente. Então, essas coisas todas marcam muito e determinam muito o que a gente vai fazer da vida. Eu acho que eu não variei, não? Bom, muito bom. Você traz elementos aí na sua fala que demonstram sua formação, né? Você quer ver uma coisa interessante? Nós temos aqui em Goiânia um geólogo que chama Nelson Guzzo. Ele foi elemento de governo aí do Santilo, do Marconi. Nelson é um velho amigo do Pedro II, um pouquinho mais velho que eu,
Então, eu me lembro que quando eu estava no ginásio, ele estava no primeiro ano, isso em 61. Eu acho que ele estava no primeiro ou segundo ano lá na seção sul do colégio, que é a unidade Humaitá hoje, né? O campus de Humaitá, e a gente lá na Tijuca. Luiz, deixa eu interromper você só um pouquinho, porque nós estamos aqui com um problema. Esse horário do nosso programa é um horário muito complicado, então tem muita gente que já está saindo e até tem aqui para casa, né? Não, porque tem gente que vai para a escola, tem gente que vai dar aula, tem gente que vai trabalhar, e uma das pessoas que, inclusive, vai ter que sair daqui a pouco é a Zezé, porque ela tem que ir para o trabalho. Então, depois você volta guarda aí, depois você volta nesse tema. Eu vou passar para a Zezé, mas eu vou ler mais comentários. Tem muitos comentários aqui, são comentários muito interessantes. Então, eu gostaria de ler enquanto as pessoas estivessem presentes aqui. Sim, tá? Sim. Então, nós temos aqui a Elita nos dando um bom dia. Elita é de Jaciara, Mato Grosso. Que beleza. Muito querida. O Egmar agradeceu, né, a referência que você fez. A Leda diz aqui, pessoal, eu não sou a sobrinha mais velha, sou a mais querida. Isso é só para provocar briga. Só para provocar briga. Aí a Lúcia Helena dando bom dia. O Raimundo traz aqui uma questão, eu não tinha colocado antes, porque como grande pintor. Grande, ia atrapalhar, ia cair bem na sua cara. Então, vamos lá. Opa, cheguei. Abraço fraterno, meu brother Aquino. Refil no país da Coca-Cola. Eu me lembro. Refil na China antes da Coca-Cola, é o título. Exatamente. É isso. Eu me lembro de um título de um livro dele, assim, né, que é o que você acabou de referir. Por falar nele e tal. Aí a Denise está aqui, Denise Godoy de Carvalho Verano. Ei, poeta! Mãe do Danilo, olha que delícia. Danilo, aliás, os filhos dela são todos músicos. Danilo, Cristino. Legal. A Lúcia Helena está aqui. Nossa colega, Zezé, ó. Sim. A Lúcia Helena foi da TBC, da RBC, muito tempo. Olha que legal esse comentário do Jorge José. Meu colega. Luiz, aqui tive a oportunidade de conhecer seu pai. Ficou amigo do meu pai. Aí a Elia Aquino, olha aí. Ela é minha filha. Sua filha. Muito bom, obrigado pela audiência. O Raimundo volta aqui, por favor, por falar em escrever cartas para sua mãe. Jovem Aquino, digo jovem porque o tempo do artista é um tempo cósmico. 10 anos redunda em o Enfio escrevia cartas públicas destinadas à mãe dele. Olha que legal. Aí o Guimar dizendo que tem que sair agora porque ele tem que... mais que justo. Obrigado, Guimar. Abração, meu irmão. Muito bom. Janete Aparecida Costa, bom dia, meu querido. Sim, de Caldas Novas. Meu amigo Luiz Aquino. Menina querida demais, Janete. Anderes. Aulandra Anderes, de Pirinópolis, querida demais também. Parabenizando você. Rosamabile. Vocês precisam ver a Rosamabile tocando piano. Que coisa deliciosa. Sensacional. Bacana. Vamos lá, a Lúcia Helena volta aqui. Muito bom. Narrativa de vida brilhante. A Holander que volta. Nosso Goiás se orgulha deste filho tão honrado e ilustre. Ela acrescenta. A Berta Lúcia. Bom dia, queridos. Berta Lúcia também é de Pirinópolis, mora em Anápolis, queridíssima. A Denise volta aqui. Oi, Luiz. E os comentários encerram. Eu vou pedir a Zezé se ela tem alguma questão para fazer para o Luiz. Ela vai ter que sair daqui a pouco para trabalhar. Tem, Zezé? Tenho sim. É o seguinte, o Luiz, a gente falou assim, poeta, mas ele também tem livros de prosa. Eu quero perguntar para ele, como ele é uma pessoa extremamente politizada, qual é a sua inspiração ao escrever prosa? Olha, eu separei uma coisa, durante muito tempo me cobraram porque eu não fazia poesia de cunho social. De vez em quando sai uma, sabe? Mas eu gosto de tratar a temática social na prosa, porque, não sei, parece que eu fico mais contundente, sabe? Se eu for fazer um poema de cunho social, aí eu misturo os dois sentimentos, a indignação, que é o que mais nos leva quando nós trabalhamos a questão social, já que eu não sou técnico, né? Ela me conduz também
a despertar o sentimento de amor e jogar um equilíbrio nessa história. Tá. E agora, na prosa, é por isso que eu me realizei muito no jornalismo, né? Eu comecei escrevendo para jornal lá em Anápolis, no jornal Anápolis, por causa do professor Roland Vieira Nunes, que tinha sido diretor do Liceu. Eu já o conhecia de nome, fui conhecer em Anápolis, ele era professor do Colégio Estadual de lá, eu fiz um semestre lá e foi meu professor de latim. Ele dirigiu um grupo de teatro, fiz teatro com ele, e a gente ficou amigos, né? Bom, e ele, então, ele resolveu criar um jornalzinho do teatro, e eu fazia esse jornal assim, eu pegava o stencil daquele mimeógrafo álcool, colocava na máquina de escrever, e um colega lá que desenhava fez um cabeçalho desse jornal, um frontispício, né? O clichê, hoje nós diríamos um logotipo, tá? E aquilo desenhavam ali, e eu pegava aquela página, dividia em 2 colunas, e começava a botar notinhas, só notinhas, notinhas. Eu redigia aquilo tudo nessa coisa do mimeógrafo, rodava-se essa coisa, tirava cópias, distribuía para o nosso pessoal de teatro, e o professor Roland mandava aquilo também para o jornal. O jornal dava notícia das coisas que estavam acontecendo no teatro a partir daquele meu jornalzinho. E aí me convidaram para escrever para lá. Eu me lembro que eu até uso a data de 31 de julho como um referencial de artigo meu lá, porque era aniversário de Anápolis, mas não, eu tinha artigos escritos antes, e o jornal não era diário, isso aí acho que era 1 ou 2 vezes por semana, certo? Eu preciso uma hora sentar lá nos arquivos desse jornal para achar meus primeiros escritos, em 1967. Foi justamente aquele ano que eu morei em Anápolis, 66 para 67, aí voltei para Goiânia. E aqui eu continuei produzindo para o Popular, para a Folha, para o 5 de Março, sempre mandava algum texto, sempre era publicado e tal. Às vezes até me confundiam com isso, chegavam a me pedir reportagens, eu trazia coisas de Caldas Novas, de Pirinópolis, né, em linguagem de reportagem, entregava, era publicado. E quando eu comecei a trabalhar em jornal em 79, o pessoal fica assim, não é possível esse cara começando a trabalhar aqui, e como ele já é tão bom repórter, tão bom redator, e o Vilmar Alves que me levou para o jornal Opção Diário para eu fazer a redação do material que chegava dos repórteres. Primeiro, eu ficava na editoria de política, né, para reescrever o trabalho dos repórteres de política. Aí, daí a pouco, acharam que eu deveria, pelo menos, revisar os textos do pessoal da local, né, das cidades e tal, não sei o quê. Foi aí que eu me enturmei com o pessoal e tinha um revisor lá no Opção, que depois foi para a Folha, e ele tinha sido revisor lá no Anápolis, ele já me conhecia de lá. E quando o pessoal, esse cara, como é que ele começa agora e está tão melhor que a gente? Isso, principalmente o pessoal estudante na época, né? Assim, gente, quem falou que ele está começando agora? Ele falou, mentira dele. É porque ele tinha esse empregão lá no BEG, na Tele Goiás, que é emprego que paga muito e tal, então ele fazia jornal só por prazer, mas Luiz Aquino é jornalista desde 67, que eu cansei de revisar texto dele lá no Anápolis, e era verdade, né? Aí ele chegou para mim um dia e falou assim, para de falar que você começou a trabalhar em jornal agora, você não tem 1 ano de jornal, você tem 12. Falei, que 12? Uai, você começou no Anápolis e tal, mas ali foi mais uma brincadeirinha nada, você tinha leitor, tinha não sei o que e tal. Então, quer dizer, eu resolvi incorporar aquele tempo, que de fato eu nunca interrompi minha participação. E eu dava muito, quando eu escrevia prosa para jornal, eu não deixava de dar a abordagem dessa situação inevitável que é a política. Quando eu falava de Caldas Novas, por exemplo, vinha lá uma criticazinha indireta para os prefeitos, não agredia, não tacava o pau, que eram todos conhecidos, amigos de família e tal, mas dava minhas cutucadas assim, como eu acho que o jornalista deve fazer, né? Isso de bater de frente é para o militante político. O jornalista tem que demonstrar isenção, né? E ser contundente na crítica, nessa abordagem, eu acho que é fundamental. A prosa, para mim, é muito disso. Agora tem também a minha prosa ficcional, né? Eu estou com um livro de contos quase pronto aqui. Zé, você tem que sair ou você consegue ficar mais um pouquinho? João, eu vou sair para não atrasar, mas assim, eu estou adorando o programa. Agradeço muito o convite. Eu estou me sentindo em casa, porque como nós já fazemos o Goiás. Já somos uma equipe. Pois é.
Então, eu agradeço e vou pedir licença, né, aos ouvintes, aos espectadores do programa, para sair. Muito bom. Zezé, agradeço muito você, sua presença aqui. Zezé é uma grande amiga. A Zezé é uma pessoa muito esperta, viu, gente? Eu lembro de Zezé todos os dias, porque ela me deu uma cafeteira maravilhosa, todo dia eu faço meu café, lembro da Zezé. E ela me deu um copo para tomar cerveja, que eu não tomo cerveja todo dia, mas estou lembrando da Zezé com frequência. Acho que ela está boa para os amigos que ficam lembrando da gente. No primeiro ato da rotina, você lembra dela, e depois, nos festejos boêmios, lembra dela. Pois é. Não, mas... eu gosto de fazer essa brincadeira com a Zezé, mas a Zezé é um dos seres humanos mais sensacionais que existe neste universo. É verdade, assino junto. Você sabe que eu sou muito parcimonioso para usar a palavra verdade, mas nesse caso é verdade. É verdade. Pois é, muito obrigada. É sempre muito bom estar ao lado de vocês, viu, gente? Também. Até terça-feira, né? Até terça-feira. Terça-feira, aos ouvintes, aos espectadores aí do programa Movimento, na terça-feira nós vamos entrevistar o primeiro professor indígena da Universidade Federal de Goiás. Não percam. Vocês estão convidados a participar. Né, João? Não percam. Maravilha, Zezé. Obrigado, Zezé. Beijo. Muito obrigada. Beijo para vocês, gente. Tá bom. Luiz, tem mais uns comentários muito legais aqui, ó. Só um pouquinho. A Denise voltou aqui, né? Acho que eu já tinha lido esse, mas olha que comentário mais bonitinho aqui. Tá é suspeita. Meu pai querido, minha base e meu orgulho. Que legal. Pois é, tá vendo que minhas broncas valeram? Aqui a Mariane, né? Marlene Guerra. Marlene, desculpa. Marlene Guerra, bom dia a você. Estou lendo os livros de Luiz e estou gostando. Pois é minha leitora nova. Rosália, volta aqui. Parabéns, muito bom. Luiz, memória fantástica. Luiz, vamos para o tema que nós não entramos ainda no tema. Eu estava falando sobre o Nelson Guzzo, ele era presidente do Grêmio do Pedro II, lá no Humaitá, porque cada unidade do Pedro II eram 5, tinha 5 grêmios. E eles criaram uma espécie de um colégio dos grêmios, quer dizer, um grupo político que eram os dirigentes do Grêmio. Quando o Jânio renunciou, nós soubemos na hora do recreio, porque na hora do recreio, os colegas que levavam radinho de pilha, era a hora que podia ligar o radinho, né? Um colega vem lá, assim, o cara estava meio abobalhado, né? Eu diria assim, para usar uma expressão que eu só ouvi de viva voz uma vez de um colega jornalista também, o cara estava apoplético, eu conheci essa palavra da literatura. E ele veio com o radinho, o speaker, o nome do rádio na mão, ele vinha dentro de uma caixinha de couro furadinho, os primeiros rádios de pilha, sabe, os rádios japoneses. Eu lembro dessa aí. Gente, o presidente renunciou. Era a renúncia do Jânio, 25 de agosto de 1961. E deu aquele choque, sabe, aquela coisa e tal. De repente, alguém diz assim, entra uma garota que estudava no turno da manhã, né, que era presidente do nosso Grêmio. Qual era o nome dela? Se não me engano, parece que era Cecília, não tenho certeza, acho que era Cecília. Ela entrou e chamou uns 2 ou 3 membros da diretoria e falou, nós temos uma reunião, o Nelson me ligou lá em casa e eu vim correndo para cá, vamos fazer uma reunião aqui. O que o Nelson fez? Ele sabia que o diretor da nossa unidade era o mais liberal do colégio, o professor Hugo Segadas Viana, né? Cujo irmão era ministro da Guerra, do Jango, seria depois, né? Logo depois. Professor Segadas, como nós o chamávamos, ele era uma figura engraçadíssima, baixinho, vivia mastigando assim errado, porque tinha uma dentadura meio folgada, né? A dentadura soltava, aquilo era piada para a gente. Às vezes ele cansava, tirava a dentadura, botava no bolso, aí ele não conversava. Se alguém vinha falar com ele, ele enfiava a mão no bolso, pegava a dentadura, enfiava na boca e respondia. Era uma figura. E o Segadas, quando de repente o Nelson Guzzo liga para ele, professor, nós precisamos reunir os presidentes do Grêmio, o único lugar onde a gente pode reunir é isso. O senhor deixa a gente reunir aí? Ele falou, meu filho, eu não deixo, eu apenas não vou ver. E ele entendeu o recado e veio. Daí a pouco estavam 5 ali, sabe? E dali saiu uma decisão. Nós vamos entrar em greve agora. E já saíram de sala em sala
tirando todo mundo da sala, os professores concordando. Nós fomos a primeira coisa no Brasil a parar em greve, em protesto contra o impedimento da posse do Jango. Olha aí. Logo em seguida, a Central do Brasil avisou, deu em tudo quanto é rádio e tal, que a Central iria parar à meia-noite, só não parava antes para levar os trabalhadores de volta para casa. Aquilo foi uma greve geral no Rio de Janeiro. Em seguida, parou todo o sistema Senai, as escolas do Senai, sabe? As escolas do Senai no Rio tinha várias, pararam. E as do Senac também, as escolas técnicas, tinha a Escola Técnica Federal muito grande e outras menores, e foram parando também, aquilo veio um efeito cascata. Né? E essa coisa foi liderada pelo Nelson Buzo, que se tornou goiano e veio de lá para fugir, porque naquele tempo, você escapar do sistema era só mudar para uma unidade federativa mais distante. Né? E isso aconteceu demais no Brasil. O sujeito estava no Nordeste, sabia que ele estava vigiado ali, Exército, Marinha, Aeronáutica, não sei o quê, a Polícia Federal não era ainda tão presente, mas os DOPS eram, aí o cara mudava de unidade, mudava de região, e assim ele ficava mais protegido. Isso aconteceu demais durante a ditadura. Verdade. Hoje não adianta, né? Você é hackeado em qualquer lugar. Descobre, né? Não tem como. Então, Luiz, é assim que a coisa funcionou. Muito bom. Luiz, temos aqui mais dois comentários. O Mauri de Castro. Mauri, ontem eu vi uma comédia dele. Rapaz, esse negócio precisa ser mais divulgado e precisa ser encenado lá no Teatro Rio Vermelho, que cabem 2.000 pessoas. Mauri, você é gênio, rapaz. Sou seu fã de carteirinha. Esse cara é um Midas das artes, viu? Toda arte que ele bota a mão, eu só não vi ele ainda pintando, não vi ele, que coisa horrorosa para um poeta falar. Eu só não vi o Mauri ainda pintando um quadro, fazendo uma escultura. Mas o cara é um ator que todo mundo sabe que é. É um músico excelente, compositor, autor, essa comédia de autoria dele, né? E não dá para descrever nada. O Mauri, nós temos que vê-lo em todas as circunstâncias. Eu tive a alegria, né? Tenho a vaidade de contar, estou dando um furo aqui, né? Porque o livro não foi lançado ainda. Eu fiz o prefácio do último livro dele, que está para sair. E eu fiquei envaidecido, porque se ser convidado para prefaciar um livro de um autor como Mauri de Castro, o Mauri está para o teatro em Goiás, como a Fernanda Montenegro para o teatro brasileiro. Olha, sensacional. Vamos trazer Mauri aqui no Goiás. O homem é de novela, o homem ou aqui também, né? Ou aqui também, né? Estou dizendo, eu tinha me referido aqui, mas para o Goiás em prosa, levar o Goiás em prosa, mas também aqui. Né? Exatamente. Vamos seguir aqui nos comentários, está chegando mais comentário, a audiência voltou a aumentar, acho que chegaram mais pessoas, outras saíram, como eu tinha que ir para o trabalho, escola e tal. A Solange Silva Ala. Bom dia, a Solange é minha amiga de infância e é sogra da minha filha. Olha, que legal. Muito querida demais da conta. A mãe dela era, para mim, uma tiazona, assim, das mais queridas. Olha, que legal. Brilhante poeta, parabéns. A Lúcia Helena volta aqui. Geopolítica na ponta da língua, muito bom acompanhá-lo. A Denise também. Denise também. Você tem que escrever uma autobiografia. Suas histórias são ótimas. Concordo, Denise. Muito bom. Como a Luísa... Helena, Lúcia, certa vez lá, acho que, se não me engano, foi a Tacilda Aquino, a Tacilda lá no 5 de março, né, virou para mim assim: Luiz, se você não fez jornalismo, eu fui fazer jornalismo no ano seguinte, e depois abandonei a faculdade, por minhas razões. Mas ela falou assim: como é que se explica que você seja tão bom repórter? Eu falei assim: é porque eu fiz geografia. Sem dúvida nenhuma é. Não, é isso mesmo. Olha só, você tem audiência, não exatamente lá de Angola, mas uma angolana querida, jornalista também, documentarista das sensacionais. Ela fez uma série de documentários sobre o país dela. Que maravilha! A Marisol Cadiege, grande amiga. Marisol, me adiciona no Facebook, Marisol. Vamos trocar figurinhas. Marisol vai estar aqui amanhã. Ela será entrevistada, ela vai falar sobre um livro que ela
que ela acabou de publicar justamente sobre Angola. Maravilha, sou doido para saber. Você sabe aqueles sonhos de viagem que a gente tem 1 milhão? Você quer ir à Ásia, quer ir, não sei o quê. Eu só tenho 2 desejos de viagem. Da minha idade, você tem que reduzir os sonhos também, porque o futuro está muito, muito menor que o passado. Aí o que acontece? Eu só quero conhecer isso por razões da história, né, e da geopolítica. Portugal e a África só em 2 pontos, Angola e Moçambique. Não me interessa muito pelo Golfo de Benin, não. Sabe? Mas não sei por quê. Eu tenho uma fixação com Angola e com Moçambique. Eu também tenho. Aliás, eu tenho quase todos. Guiné-Bissau também, eu tenho uma fixação com Guiné-Bissau. Tem muita coisa boa, mas eu fico... Porque eu tive uma relação afetiva com Guiné-Bissau. Eu até deveria pensar muito na questão daquela região de Libéria, né, Daomé e tal, que é o tal Golfo de Benin, porque os pretos que vieram para a Bahia, é principalmente de lá que vieram os de Pirinópolis, embora o comendador Joaquim Alves tenha trazido alguns de Santos e do Rio, sabe? Ele mandava tropa para lá e traz alguns escravos e tal. Agora, outros vieram da Bahia. Então, a negrada de Pirinópolis é toda formada desses polos, tanto do centro ali do Sudeste, quanto da Bahia, que eram grandes portos de desembarque dos escravos, né? E os que vieram para a Bahia eram aqueles pretos. Até tem um visitante do Brasil do século XIX que dizia que Salvador era uma cidade interessante. Lá havia um preto, assim, um tipo mais bonito, muito alto, empertigado, cabeça erguida, sabe? Muito confiantes, e eram aqueles que depois ganharam aquela coisa de o negro mina, né? Aqueles caras que vinham da região de mineração ali de diamante, ouro, né? E que chegando aqui, eles tinham aquela percepção geológica da região para saber que tipo de minério estaria por ali. A Adélia de Freitas, no livro dela sobre como é que é o nome da... Chica Machado. Chica Machado. Ela menciona esses escravizados. Mas eu queria só complementar aqui, porque você falou que quer visitar Angola e a Marisol disse que faça. A outra coisa, aí eu quero discordar de uma coisa de você, que você mencionou que tem os lá bonitos, sabe? Todo negro é bonito, viu? Não, o cara não sou eu, é o que o cara diz lá. Não, eu sei, eu estou só dizendo, eu só estou fazendo uma brincadeira aqui. Porque... não, eu sei. O terceiro número da escravidão, os pretos mais bonitos que eu já vi são de Ouro Preto, que é onde eu vi a preservação maior da negritude, pouca miscigenação. Engraçado, lá em Ouro Preto você vê muito preto, você vê que é o preto autêntico, sem mistura ainda, sem muito cruzamento, né? Porque tanto em São Paulo quanto no Rio, houve cruzamento demais com os portugueses advindos, né? E que o pessoal fala assim, aqui em Goiás, quando o português chegou, o português não chegou em Goiás, foi muito pouco português. Os poucos portugueses que vieram para Niquelândia, Pirinópolis. Agora, os bandeirantes que vieram para Goiás, principalmente com o Anhanguera, eram mamelucos, não tinha português por ali, certo? Então, foi a grande leva de... Já chegaram miscigenados, né? Miscigenados. A miscigenação começou lá em 1530, ou até antes, quando deixaram o primeiro degradado, né? E ela se estende. Quando eles chegam aqui, já é no século XVIII, quando eles chegam a Goiás, né? Que eles começam a ocupar Goiás na década de 1720. Então, nessa ocasião, já eram mamelucos com quase 200 anos, entendeu? Raríssimos portugueses. A Chica conta de portugueses. O marido da Chica Machado, lá no livro da Adélia, ele era um português, comerciante. Ele veio para as zonas de garimpo, mas ele veio trazendo produtos para negociar e tal, e deixou a Chica podre de rica, né? Apaixonou na negra, casou com ela, né? E deixou a Chica como herdeira. Muito bom. Luiz, eu já estou aqui com o nosso próximo convidado, que, na verdade, é o comentarista, o jornalista César Fonseca. Eu estou esperando ele entrar aqui, mas antes disso, eu ainda tenho mais uma pergunta para você, mas eu quero trazer aqui os comentários, que então toda hora tem muito comentário aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, a Janete Fusetti, lá de Campo Verde, Mato Grosso, está aqui nos prestigiando, dando um bom dia. Grande beijo, Janete.
Diabetes estava Elita Fernandes, de Jaciara, que volta de novo aqui, né? Sim. Volta de novo, é meio estranho também, né? Você leva meu livro de presente para ela. Vou levar sim. Para ela, vamos ver qual. Vou fazer uma visita para ela, já está marcado, quer dizer, não tá agendado, mas já tá combinado que vou fazer uma visita para ela, e aí eu vou levar seu livro. A Lúcia Helena, e em Goiânia, muitos angolanos no mercado informal, na Avenida Anhanguera, são extremamente gentis, merece uma reportagem sobre a acolhida. Vamos são fazer, bonitos, né? Homens muito altos. Então, ela está se referindo aos imigrantes, né? Tem, inclusive, muitos estudantes, para o convênio, lá no primeiro governo Lula, um convênio para que jovens africanos estudassem no Brasil, vieram muitos dos países de língua portuguesa, principalmente dos países de língua portuguesa, mas também de vários países. Teve até um encontro, né, assim, casual de uma estudante de Benin com Lula lá em... Lula, eu vi. Você viu? Que ela agradece, né? Ô, Lúcia, vamos fazer essa matéria. A Lúcia é jornalista, pode participar conosco de vez em quando aí, João. Vamos fazer. E ela tem uma experiência vasta de TV, viu? Muito bom, vamos fazer sim. Lúcia Helena, está convidada aqui, a gente pode fazer pelo Goiás em Canto e Prosa. E reproduzir aqui. A Denise, acho que ela está complementando uma frase que eu me perdi aqui, não consegui achar. A primeira filha, a filha número 1, a filha mais querida, que eu estou supondo, volta aqui. Na adolescência, quando dizia não tenho nada para fazer, ele dizia pega um livro e vai ler. Assim eu fiz a vida toda. E leu, viu? Nossa. As broncas e o ouvi sempre valeram e valem até hoje. Olha que lindo, que bacana. Né? A Hélia passou a adolescência lendo clássicos. Muito bom. Luiz, quero agradecer muito você, meu irmão. Você vai voltar, né? Você vai voltar aqui, porque aqui é a sua casa. E eu quero chamar aqui o César Fonseca, porque o nosso programa aqui tem um programa de conexões. A gente faz conexões com as pessoas. Perfeito. César é jornalista em Brasília. Está aqui. Bom dia, César. Você está com a câmera desligada. Quero que você conheça aqui Luiz Jaquino. Bom dia, César. Prazer. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, negão. Bom dia, César. Então, o Luiz Jaquino é jornalista também, ele é especialista em economia, política e internacional, e ele é o nosso comentarista diário aqui do nosso programa Movimento. Coisa boa, vou ouvi-lo. O Luiz Jaquino, o César, é jornalista também, poeta e escritor. A gente faz um programa chamado Goiás em Canto e Prosa, voltado para o público goiano, mas o mundo aqui inteiro... de Brasília? Não, Goiânia. Luiz, grande abraço para você, meu irmão. Você quer fazer uma palavra final aí? Não, só agradecer, deixar um beijo para todo mundo, agradecer também esse pessoal que acordou mais cedo para nos ver aqui, aqueles que sacrificaram um pedaço do café da manhã para pegar um pedacinho da nossa conversa, adorei. Desejar a Rosália sucesso, ela vai fazer a cirurgia de olhos daqui a pouco, né? E, bom, isso para ela tira de letra, porque é a praia dela a vida inteira, médica, anestesista, então tem tudo isso. Rosália, boa sorte aí. Boa sorte para ela. Sim. Muito bom. Obrigado. Abraço, César. Vou te ouvir aqui caladinho, viu? Tá bom, Luiz. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu. Valeu. Pois é. Isso aí.